Olá, nós estamos chegando até você com mais um Drop CCA, que é uma mensagem curta para a sua edificação. E hoje nós vamos falar sobre o prudente e o insensato. E esta live é a última, a respeito do Sermão do Monte. Nós estamos aqui encerrando, esse estudo, essa meditação aqui no Sermão do Monte. Lá em Mateus 7, versículos 24 a 27, Jesus disse: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a terra, sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Jesus finaliza o Sermão do Monte alertando seus ouvintes acerca do perigo da desobediência à sua palavra, porque ele diz: quem ouve estas minhas palavras, quem ouve meus ensinos, percebe? Então ele faz a comparação. Quem ouve é como o homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Veio as intempéries da vida, mas a casa permaneceu de pé. E aquele que ouve, mas não pratica, então é como o homem insensato, imprudente, que em vez de construir sobre a rocha, foi construir sobre a areia. Quando veio as mesmas intempéries, a casa não resistiu e desabou. Então, Jesus, ele aponta, para o perigo de uma pessoa se auto-iludir, pensando que é cristã, mas não é. E não é justamente porque ela não pratica aquilo que ela ouve, aquilo que ela lê, aquilo que ela aprende. Ela não coloca no seu dia a dia, na sua vivência. Ser cristão, então, de fato, de verdade, exige a prática do evangelho e não meramente um assentimento intelectual. Uma coisa é eu saber intelectualmente, outra coisa é eu viver aquilo que eu conheço intelectualmente. Jesus, ele apresentou uma comparação, Dois homens, duas casas. Existem semelhanças e diferenças que precisam aqui serem observadas. Então veja, vamos examinar as similaridades, as semelhanças entre esses dois homens. Ambos desejavam construir uma casa, isso, os dois. E as suas casas sofreriam as mesmas tensões, as mesmas intempéries da vida. Primeiro, o homem prudente, ou sábio, também chamado assim em outra versão, planejou cuidadosamente a sua construção. Ele buscou especialistas em construção de casas para fazer o projeto. O homem sábio colocou pessoas especializadas
para fazer o projeto estrutural, né, do alicerce, calculando aí detalhadamente a ferragem, o concreto, né, e a fundação aí, para que a fundação pudesse suportar o peso do prédio. Também entregou a outro especialista o projeto da hidráulica e a outro o projeto da elétrica e assim por diante. Tudo foi estudado detalhadamente até o acabamento da casa. Escolheu comprar material de boa qualidade, segurança e durabilidade são inegociáveis para o homem prudente. Ele queria construir uma casa que perdurasse, não que estivesse, né, aí sujeita a desabar. Fez uma supervisão concentrada na execução do alicerce. Verificou se a rocha tinha sido atingida. Seguiu à risca os cálculos do engenheiro. Então, veja, o alicerce não aparece, não se vê, mas é ele que sustenta todo o prédio. Então, se essas brocas não forem feitas corretamente, na profundidade necessária, recebendo o concreto, né, bem balanceado, a casa não terá segurança, né, ela poderá desabar. O homem imprudente, insensato, tolo, ele tinha muita pressa construir a sua casa e deixou de lado os quesitos de segurança da casa. Descartou os projetos, né, do alicerce, da hidráulica, da elétrica, das lajes, enfim. Decidiu fazer a obra o mais rápido possível, do seu jeito, por conta e risco. O homem insensato, ele tem o seu próprio modo de pensar e descarta conselheiros. Acha que vai colher os mesmos resultados do sábio, gastando menos, ganhando tempo e com menos esforço. Olha que tolice. Ele não tem tempo para ouvir instruções e nem dá atenção às regras que governam a construção de uma casa. Ele não pensa que uma casa mal construída traz riscos elevados para quem estiver dentro dela. Ele sempre acha que as suas ideias são as melhores, que sabe mais que os experientes arquitetos e engenheiros. Ele jamais calcula os riscos. Mesmo que alguém o alerte, ele não ouve. É teimoso. O insensato não consulta planos ou especificações. Segundo, as duas casas foram submetidas às mesmas intempéries. A que tinha alicerce permaneceu de pé e a outra desabou porque não tinha um bom alicerce, não tinha sustentação firme. Veja, agora eis a pergunta: como reconhecer o falso cristão? Bem, ele se diz cristão, embora seja apenas nominal. Ele pode até frequentar uma igreja local, gosta de ouvir a pregação da palavra de Deus e até se emociona, mas não vai além disso. Ele procura a igreja para buscar alívio para suas dores emocionais e físicas, alívio para os seus problemas. Ele sabe que Jesus perdoa, cura e leva para o céu.
eles querem ser abençoados. Eles querem ser consolados, afinal de contas, esta vida, ela é árdua e difícil. Eles também querem encontrar uma maneira milagrosa de sair dos seus problemas. Desejam aprender como ser bem-sucedidos. Eles querem ter uma boa vida, claro. Até mesmo gostariam de ter poder para operar milagres, como ocorreu com Simão o mágico, de Samaria, como está lá em Atos 8. Ele viu os milagres que eram feitos por Filipe e ficou muito impressionado. Chegou a oferecer dinheiro para ter o mesmo poder, como se isso fosse possível. Esse homem insensato ainda tem descendentes nos dias de hoje. Os falsos cristãos acreditam em céu e inferno e querem ir para o céu. Eles até têm uma falsa segurança de que são salvos. Mas Deus, que sonda os nossos corações, sabe quando somos sinceros ou não. Deus conhece lá dentro de nós, Não somente a nossa aparência. O que realmente importa é o que está no nosso coração. É a motivação do nosso coração. Temos que demonstrar fome e sede de justiça. Precisamos priorizar o reino de Deus e a sua justiça. Devemos pedir, buscar, bater insistentemente para que sejamos transformados à imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a palavra de Jesus, do seu Sermão do Monte, nos chama para sermos sábios, para sermos prudentes, isto é, ouvir os seus ensinamentos e praticá-los. Simples assim. Não é fácil, mas o Senhor enviou, Ele, o Pai, o Espírito Santo para habitar em mim, em você e ser o nosso ajudador, fortalecedor, guia, mestre, empoderador. Então, na minha força, eu não posso, mas no poder do Espírito Santo, tudo posso. Amém? Que você possa também ter a sabedoria que vem de Deus e buscar essa ajuda no Espírito Santo para praticar os ensinamentos de Jesus. Amém.